Olá a todos, meu nome é Marinês Piecas, eu sou da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vou apresentar aqui alguns aspectos teórico-metodológicos no ensino de desenho para crianças cegas e que trata de uma pesquisa de métodos de ensino de desenho a partir de alguns autores, como Bardisa, Więckowska, Marek, Duarte e Piecas, cujas bases estão no âmbito da arte, da educação, da psicologia, da semiótica cognitiva e do design. O objetivo dessa pesquisa foi identificar os recursos utilizados no ensino de desenho, como os materiais didáticos, os procedimentos, os tipos de objetos tridimensionais e as imagens táteis. Na verdade, isso se trata de um recorte da minha pesquisa de doutorado, que foi realizada em 2017. O primeiro método que eu trago aqui é da professora Lola Bardisa, da Organização dos Cegos Espanhóis, a ONCE. O método dela consiste em trabalhar o contorno da silhueta do objeto seccionado. Com isso, ela consegue trabalhar os conceitos sobre orientação, profundidade, posição, direção e distância dos objetos, as texturas, a sobreposição da forma e a composição. Aqui eu trago uma tabela simplificada do processo que ela usa, que é fazer a leitura do contorno do objeto. Depois, esse objeto é seccionado, a criança desenha por volta desse contorno, e Bardisa também se utiliza de silhuetas planificadas e silhuetas em alto e baixo relevo para a criança praticar essa leitura do contorno do objeto. E depois ela volta a praticar o desenho. O segundo método é da professora Więckowska, do Centro Educacional para Cegos, em Łaski, Polônia. O objetivo da pesquisa deles, o trabalho deles com as crianças, é trabalhar a representação bidimensional juntamente com o objeto tridimensional, para que a criança entenda melhor as convenções do desenho. E o professor deve analisar e adaptar esses desenhos de maneira que a criança consiga assimilar esta representação. E também utilizar de maneira bem clara a nomenclatura, principalmente para exercícios que tratem do espaço, da direção e do tempo. Aqui eu tenho os 3 planos que eles utilizam no LASK, que é o plano 1, plano 2, plano 3, isso aqui vai de acordo com o nível de aprendizagem da criança e grau de dificuldades, né? Então, no primeiro plano, eles começam com o ensino de linhas e figuras geométricas, depois eles já partem para o desenho de contorno dos objetos, inclusive com vistas e cortes, vistas laterais, frontais, superior e inferior, e depois eles vão trabalhar a relação da criança com o objeto no seu próprio cotidiano. Então, aqui são alguns desenhos que eles utilizam. Então, a gente percebe como aumenta a complexidade já do estudo. O terceiro método que eu trago é do professor Bogusław Marek, da Universidade Católica de Lublin, também na Polônia. O professor Marek, ele vai trabalhar com os objetos pedagógicos que ele mesmo elabora. E com eles, ele vai ensinar convenções de desenho, com as vistas ortogonais, a planificação, ele vai estudar as relações entre os objetos tridimensionais e os desenhos bidimensionais, além do movimento da figura humana. Para o professor Marek, é muito importante que se pense na elaboração de uma biblioteca de representações gráficas. Aqui eu trago alguns materiais educativos, onde ele trabalha o ensino das convenções de desenho. Então, o primeiro trata do Fleximan, que é um objeto, um boneco articulado. Logo abaixo tem alguns exercícios desse movimento, a partir do estudo com esse boneco. Depois aqui eu vou ter 4 quadros, onde o professor Marek trabalha 4 objetos pedagógicos, né? Onde ele vai trabalhar simetria, rotação, vistas ortogonais, além
do desenho da linha de contorno e planificação das partes do objeto. Então, aqui eu teria essa planificação, o número 2, a simetria, número 3, a rotação, número 4, as vistas ortogonais. O quarto método da professora Maria Lúcia, batizado Arte, trabalha com a referência dos desenhos das crianças videntes. Então, ela realizou uma grande pesquisa com desenhos dessas crianças e ela faz uma adaptação que ela vai denominar de esquemas gráficos tátil-visuais. Maria Lúcia acredita que esses desenhos simplificados, esquemáticos e repetidos por muitas vezes por essas crianças, tanto as crianças videntes quanto as cegas, vai acabar criando uma memória de procedimentos, gerando um desenho automático que vai acarretar numa economia mental. Então, a criança cega vai continuar se sentindo estimulada para desenhar, porque ela vai fazer um desenho simples, um desenho fácil. E ela utiliza também, a professora Maria Lúcia, o método da imitação sensório-motora, que consiste no professor colocar a mão dele sobre a mão da criança no aprendizado desses primeiros movimentos, ou vice-versa, a criança coloca a sua mão sobre a mão do professor. Aqui eu tenho uma demonstração bem simplificada, onde a criança lê o contorno do objeto tridimensional, então sempre pensando em linhas de contorno, depois ela vai para um objeto planificado, ainda continuando a fazer essa leitura, depois ela parte para um desenho com a linha de contorno, ainda com as mesmas formas e figuras que ela viu desse objeto tridimensional, até que ela chega no desenho, na prática do desenho em si. O quinto método, que seria o que eu estudei no mestrado e depois no doutorado, é a partir da desconstrução do esquema gráfico, também da criança que enxerga. Então, eu observei como esse desenho é construído. Então, eu faço na verdade, uma desconstrução para depois voltar a fazer uma construção. Então, eu acredito que se a criança cega aprende a desenhar as linhas e figuras geométricas, por primeiro, ela é capaz, porque eu vi isso, né, de construir o desenho figurativo completo. Então, eu desenvolvi uma série de pictogramas, com os quais eu e a professora Maria Lúcia desenvolvemos, né, e eu apliquei esse estudo dos pictogramas depois com as crianças cegas. Então, aqui eu mostro um pouco do meu material didático, que consiste numa prancha emborrachada, uma folha de desenho, um lápis, um objeto tridimensional. Aqui eu vou ter um desenho com as formas planificadas, aqui um desenho em relevo. Aqui, no caso, é do desenho do pássaro. Nessa coluna, eu trago as figuras geométricas e os tipos de linhas que a criança precisa aprender para poder desenhar o pictograma do pássaro, certo? Então, aqui é uma proposta de sequência desse desenho. Aqui eu vou ter 3 outros pictogramas do coelho, do elefante e da girafa, onde a gente pode visualizar que a criança vai aprender a desenhar a oval e vai desenhar os corpos, o círculo vai servir para as cabeças e as linhas verticais paralelas seriam as pernas desses animais. E daí, para identificar o animal em si, a criança precisa daí acrescentar os detalhes que são característicos desse animal. Então, aqui algumas considerações sobre esses métodos analisados. Então, que deve-se levar em conta o grau de dificuldade dos exercícios em relação ao amadurecimento cognitivo e motor da criança cega, que são priorizados os desenhos simplificados, planificados em linha de contorno fechada, que é aconselhável utilizar figuras parecidas entre si e também aplicar regras semelhantes na elaboração de desenhos táteis, ensinar convenções gráficas da linguagem do desenho. A criança cega necessita de mais tempo para essa prática. É importante a orientação individualizada, mas no início do aprendizado,
e que a criança, depois de todas essas conquistas, vai conseguir realizar os seus desenhos de forma criativa e personalizada. Obrigada, até mais.